Olá, Caleidoscopers, tudo bom? Sou Flávio Cavalcante e esse é outro segmento do nosso curso, que é o que a gente chama de Tech Tsunami. Tech Tsunami é um programa de rádio que eu já faço há alguns anos, trazendo sempre profissões que ainda não existem e que vão existir nos próximos 10 anos. Então isso dá tempo para você que está assistindo a gente se preparar, estudando e vendo se há ou não mercado para isso. Minha sugestão é: pense com muito carinho, porque a maioria das profissões que se tem hoje, que se ganha dinheiro, não existiam há 10 anos atrás. Ou você acha que existia Uber? Apesar de ser uma evolução do táxi, é uma profissão nova. Entregador do iFood, YouTuber, digital influencer, são coisas que foram se modernizando e se modelando com o passar do tempo. E aqui vai uma fala para vocês. Será que não está na hora da gente começar a pensar com mais carinho, com mais cuidado, sobre como se desenvolve esse tipo de pensamento? Como se chega a essa nova profissão? Como se cria um novo mercado? Pois é, esse é o trabalho que nós temos e que nós estamos fazendo aqui dentro do Caleidoscópio para você que quer criar algo novo. E eu vim falar de 3 profissões hoje. A primeira é a evolução do psicólogo associado à robótica. Se a inteligência artificial evolui, nós logo teremos que ter o psicólogo, o coaching da inteligência artificial, o coaching do robô. Afinal de contas, o robô vai ser tão similar ao nosso comportamento que ele vai cair numa coisa chamada Uncanny Valley, que é tão próximo que a gente vai hostilizar aquilo ali, a gente vai achar que é ruim porque é muito parecido com a gente. Só que se ele vai ser parecido com a gente, ele vai ter as nossas neuras, ele vai ter os nossos sofrimentos, ele vai ter as nossas dores, ele vai ter as nossas ambições, os nossos desejos e todo o caminho. E quem está dizendo isso não sou eu, é o hinduísmo, e o budismo também reverbera essa ideia, que toda dor e sofrimento do mundo vem do desejo. E é uma coisa que a gente vai conseguir simular na máquina, o desejo. A máquina vai querer se desenvolver. Ela vai querer ter um varal de projetos como esse que está aqui atrás da gente. A pergunta é: quem vai cuidar da inteligência artificial? Não precisa ir muito longe. Ao desenvolver a BIA, a inteligência artificial do Bradesco, o Bradesco tinha um conjunto gigantesco de caixas. E muitos desses caixas, os que eram mais detalhistas, mais cuidadosos, se tornaram treinadores da BIA. Ou seja, as inteligências artificiais são, antes de tudo e mais nada, uma coisa chamada Learning Machines, máquinas que aprendem. Mas para que essas máquinas possam aprender, alguém humano vai ter que ensinar. Ela não aprende sozinha nessa velocidade, ela tem que ter, pelo menos na base do processo de aprendizagem, seres humanos ajudando elas a chegar lá. Já pensou em ser um coach, um psicólogo, um treinador de robôs? É uma carreira do futuro. Como você se prepara para isso? Simples. Estudando pedagogia, que é a educação de jovens e crianças, andragogia, que é a educação de adultos, que é completamente diferente, o mecanismo psicológico é diferente, o fisiológico é diferente, as recompensas são diferentes. Entendendo bastante de programação, entendendo bastante de matemática, mas acima de tudo, entendendo bastante de como o ser humano toma suas decisões, seja sendo estudioso de economia, o estudioso de marketing, de sociologia, de ciências sociais, de todas as naturezas. Olha o quão raro é esse profissional hoje, logo o quão caro ele vai ser. Já pensou em ser um coach ou um psicólogo ou um treinador de inteligências artificiais? O mercado está aberto. Vamos falar da segunda profissão? É o fazendeiro urbano. Cada vez mais a necessidade de alimentar a sociedade vai existir. Já passamos de 8 bilhões de habitantes e precisamos cada vez mais garantir o que a gente chama de segurança alimentar. E o campo por si só está encolhendo, né? A cidade está invadindo o campo. Se tem mais pessoas, as pessoas estão querendo comprar e se estabelecer. Ou verticalmente ou horizontalmente. Quando é horizontal, ocupa o campo. E quando é vertical, como é que faz? Pois é, aí nascem os fazendeiros urbanos. A gente já sabe que nós estamos muito próximos de ter uma produção
confinada, seja ela de gado ou de vegetais, né, que a gente chama de fazendas verticais, tão produtiva ou mais do que o próprio solo. Nós já estamos chegando lá. Com a ajuda de defensivos agrícolas, eu acho muito interessante o termo agrotóxico. Só existe esse termo no Brasil, não existe lugar mais nenhum. É sempre defensivo agrícola, é para produzir mais mesmo. Ah, mas eu sonho com alimento sem agrotóxico. Legal, você vai alimentar um número pequeno de pessoas e com alimentos pequenos. Está disposto a isso? Pô, legal. Ah, mas gera câncer. Galera, calma. Entre morrer de fome e morrer de câncer, morrer de fome hoje e morrer de câncer daqui a 150 anos, acho que é uma escolha fácil a ser feita. A gente vai ter cada vez mais fazendas verticais. Profissionais que vão ser especializados em plantar, colher, cuidar da sua própria horta, dentro da sua própria casa e ser quase que autossuficiente. Isso é para hoje? Não, é para daqui a alguns anos. Mas para que isso aconteça, a pessoa tem que dominar algumas habilidades, como ser um bom agrônomo ou engenheiro agrônomo, que é o termo correto, um bom arquiteto, um bom engenheiro, um bom maker. Afinal de contas, isso vai estar no meio da sua casa, né? Tem que ter espaço para você viver também. Então nós vamos ter que criar soluções para isso. Então já pararam para refletir sobre o quanto isso pode ser importante para a sociedade? O quanto isso pode ser incrível para os próximos anos? É um jeito de se pensar. E a terceira profissão, que é a que eu acho mais incrível, é o analista de crise. Não estou dizendo analista de tendência não, porque analista de tendência tem uma porção. Eu sou um deles. Existem os cool huntings, os traders. Isso não importa. Eu estou falando do especialista em prever quando chegarão, qual será o setor mais afetado, qual o impacto e quais soluções nós podemos trazer para resolver as crises. É o analista de crises. Um cara que consegue prever uma crise, ele consegue economizar muito dinheiro. Logo, ele vai ser muito bem remunerado por isso. Ele vai conseguir antever uma boa parte do que vai acontecer, não tudo, porque não é mágico, mas ele vai conseguir blindar setores da economia, investir em setores que vão ser a resolução para essa crise. Então, por exemplo, estamos vivendo uma crise energética. Esse cara vai encontrar a empresa que tira hélio 3 da Lua para ser fonte de bateria mais eficiente do mundo. E vai indicar para as pessoas vão investir, vão ganhar dinheiro e ele vai ganhar dinheiro em cima disso. Se não for ele que trouxer a ideia já pronta para vender direto. Então aqui está essa terceira carreira, que é a carreira que eu me dedico hoje, né? Que já fazem 20 anos que eu estudo isso, a gente conseguiu antever muitas das crises, claro, né? Quando a gente falou lá atrás que viria uma pandemia, as pessoas falavam, é maluquice, síndrome de Cassandra. Não, é porque é natural, 8 bilhões de pessoas, a chance de uma doença se tornar epidemia é grande, a chance de epidemia se tornar pandemia é enorme. Ah, mas você sabia que era o coronavírus? Não, a gente só não sabia o nome. A gente sabia que isso ia acontecer. Então, não sou só eu não, muita gente previu isso. E eu vou fazer uma outra previsão agora. Vai acontecer uma por ano nos próximos anos. Simples assim. Simples assim, já estamos aí com a varíola do macaco. Claro que não vai ser como o Covid, nem todas serão tão letais, tão assustadoras quanto o Covid. Mas a gente vai ter isso como já vai tendo há muito tempo. H1N1, H2N3 e assim sucessivamente. Só que não estou falando só na área de saúde, tá, galera? A gente pode prever também quedas de governo, né? Recentemente a gente previu a queda de alguns primeiros ministros da Europa e fizemos vários clientes economizarem dinheiro tirando dinheiro de ações dessas empresas. Então, galera, quais são as habilidades para que um profissional seja um bom analista de crise? Primeiro, pensamento estratégico. Segundo, inteligência econômica. Terceiro, inteligência política. Quarto, capacidade de análise de dados, porque os dados estão aí, você só precisa ligar eles e você vai perceber o que vai acontecer. E por último, mas não menos importante, a capacidade de entender o processo de inovação. Uma coisa que a gente chama, eu vou falar ali na frente, chamado de Coney Time, beleza? Esse é o seu Tech-Tsunami dentro do caleidoscópio para você, caleidoscópio, ganhar dinheiro antes dos demais.
Vem com a gente, que o sucesso seja a sua sombra hoje e sempre.